Vou te contar a história de um jovem que teve vergonha da medalhinha de Nossa Senhora Aparecida que a mãe usava no dia da formatura dele, até que aconteceu uma coisa que ele nunca mais esqueceu. Ele tentou convencer a mãe a tirar a medalha antes de entrar no auditório. Achou que os professores e os colegas iam zombar dela, mas minutos depois, na frente de todo mundo, aconteceu algo que fez ele baixar o olhar, e semanas depois disso, aconteceu uma coisa ainda maior. Uma coisa que eu nunca contei em público até hoje. Essa história é a minha. Eu sou Daniel. Mas antes de eu te contar o que aconteceu naquele dia, deixa eu te pedir uma coisa. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Quero ver até onde os milagres de Nossa Senhora Aparecida estão chegando. E já que você vai ficar comigo até o final, não sai desse vídeo sem abrir o comentário fixado logo abaixo. Tem uma coisa ali que preparei com carinho para quem está caminhando de fé. E quero que você veja antes de ir embora. Para você entender o tamanho do que aconteceu comigo, preciso voltar bem mais atrás do que a formatura. Preciso voltar até os meus 7 anos, quando minha família ainda parecia inteira. Eu nasci em Barbacena, interior de Minas Gerais, filho único de seu Nelson e dona Marlene. Meu pai trabalhava como motorista de ônibus intermunicipal. Saía de casa antes do sol nascer e voltava depois que eu já estava dormindo, na maioria dos dias. Minha mãe costurava. Tinha uma máquina velha de pedal na sala, herdada da avó dela, e depois uma elétrica que meu pai comprou usada, pagando em 8 vezes. Era com aquela máquina que ela ajustava roupa para a vizinhança inteira, cobrando pouco, trabalhando muito, muitas vezes até de madrugada, quando eu já tinha ido dormir e o barulho da máquina virava uma espécie de ninar distante que eu escutava do meu quarto. O casamento dos meus pais não durou. Não vou entrar em detalhes sobre o motivo, porque isso nunca foi realmente meu para contar. Mas lembro do dia em que meu pai levou as roupas dele numa mala emprestada e me disse, agachado na minha altura, que ia continuar sendo meu pai do mesmo jeito, só que de uma casa diferente. Eu tinha 7 anos. Não entendi quase nada daquilo. Só entendi que alguma coisa importante estava indo embora. Minha mãe ficou em Barbacena, na casa pequena onde eu cresci, na mesma fé católica em que ela mesma tinha sido criada. Devota de Nossa Senhora Aparecida desde menina, ela me contou depois. Tinha um altarzinho simples desde antes de eu nascer. Um cantinho na sala com a imagem, algumas velas, um terço pendurado na parede. Eu cresci vendo aquilo todos os dias, sem questionar, do jeito que uma criança aceita o mundo como ele é, sem examinar. Meu pai se mudou para Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde conseguiu um emprego melhor numa empresa de ônibus maior. 2 anos depois, ele se casou de novo, com uma mulher chamada Eliane, evangélica praticante de uma igreja de bairro em Contagem. Gente boa, quero deixar isso claro desde já. Gente que me tratou sempre com carinho, mas de uma fé completamente diferente da que eu conhecia na casa da minha mãe. Comecei a passar as férias escolares na casa do meu pai. Primeiro só uma semaninha, depois, com o tempo, 1 mês inteiro de férias de verão. E foi ali, naquela casa nova, com aquela família nova, que fui apresentado à igreja evangélica pela primeira vez, aos 10 anos de idade. Lembro do primeiro culto que fui. Dona Eliane me levou de mão dada, me apresentou para outras crianças, me deu uma Bíblia infantil ilustrada de presente na primeira semana. Havia música alta, gente de mão erguida, um pastor jovem que falava com uma energia que eu nunca tinha visto na missa tranquila e cadenciada da minha mãe. Aquilo me fascinou de um jeito que uma criança de 10 anos se fascina por qualquer coisa nova, brilhante, cheia de gente sorrindo. Com o passar dos anos, aquelas visitas de férias foram deixando de ser só visitas. Comecei a pedir para ficar mais tempo na casa do meu pai. Minha mãe nunca disse não, nunca reclamou. Só perguntava, com uma tristeza que eu só fui reconhecer anos depois, se eu não sentia falta de casa. Eu dizia que não, ou dizia que sim só um pouquinho, para não magoar ela. Mas a verdade é que a igreja de Contagem tinha virado para mim um lugar de pertencimento que eu não sentia com a mesma força em Barbacena. Foi por volta dos 13, 14 anos que os comentários começaram. Não eram ataques diretos. Quero ser justo com isso. Ninguém na casa do meu pai nunca falou mal da minha mãe na minha frente. Isso nunca aconteceu.
Mas havia os estudos bíblicos de quinta à noite, havia as pregações de domingo, havia as conversas de carro voltando do culto. E ali, dentro daquele contexto mais amplo, sem apontar para ninguém especificamente, eu ia ouvindo que rezar para santo era coisa de quem não lia a Bíblia direito, que imagem de gesso não tinha poder nenhum, que Maria era só uma mulher, abençoada, sim, mas só uma mulher, e que pedir a ela qualquer coisa era, no fundo, uma forma de idolatria disfarçada de devoção. Eu nunca discuti isso com a minha mãe, nunca levei aquilo para ela, nunca perguntei o que ela achava, nunca dei chance para ela se explicar. Só fui, devagar, ao longo de anos, absorvendo aquela visão como se fosse óbvia, como se fosse a única forma correta e inteligente de enxergar a fé. E sem perceber, comecei a sentir vergonha de coisas simples da casa dela, do terço na parede, das velas acesas no fim de tarde, da forma como ela benzia a testa antes de comer. Aos 16 anos eu já me considerava evangélico de verdade, não só um menino que ia à igreja do pai nas férias. Fui batizado numa cerimônia bonita, com direito à faixa branca e aplauso da congregação inteira. E minha mãe foi. Sentou lá no fundo. Sorriu para mim quando terminou. Mas eu lembro de ter visto, por um segundo, uma expressão no rosto dela que na época não soube nomear. Só anos depois, entendi que aquilo era dor. Uma dor educada, silenciosa, do tipo que uma mãe engole para não atrapalhar a felicidade do filho. Existe um episódio daquela época que eu nunca contei para ninguém, nem para minha mãe até hoje. Tinha uns 17 anos, estava numa reunião de jovens na igreja de Contagem e o pregador da noite, um rapaz mais velho que eu admirava bastante na época, resolveu fazer uma pregação inteira sobre o que ele chamava de as amarras da tradição religiosa. Falou de purgatório, falou de santos, falou especificamente de gente que reza pro pedaço de gesso da Virgem, achando que isso vai resolver a vida. Não citou nome nenhum, é claro. Ele nem sabia da minha história. Mas eu, sentado ali na quarta fileira, senti o rosto esquentar, porque a primeira imagem que veio na minha cabeça foi o altarzinho da minha própria mãe, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida que ela reverenciava desde antes de eu nascer. Lembro de sair daquela reunião andando ao lado de outros jovens, todo mundo comentando animado sobre a pregação. Que revelação forte! Isso vai libertar muita gente, e eu calado, sentindo uma vergonha que na hora eu nem sabia de onde vinha. Fui para a casa do meu pai naquela noite, deitei na cama de hóspedes que já era praticamente minha de tanto uso, e ligo para minha mãe. Ela atendeu animada, perguntou como tinha sido a reunião. Eu disse que tinha sido boa. Não contei nada do que realmente senti. Foi a primeira vez, mas não a última, que escondi da minha própria mãe o que estava se formando dentro de mim contra ela mesma, sem ela nem saber. Entrei na faculdade de medicina em Belo Horizonte aos 18 anos. Foi aprovado num vestibular concorridíssimo, uma das universidades particulares mais conceituadas do estado. E ali começou o capítulo mais caro da minha formação, no sentido mais literal da palavra. Cada semestre custava uma fortuna. Minha mãe nunca me disse não. Ela continuou costurando até altas horas. Meu pai passou a fazer jornada dupla como motorista para ajudar a completar o valor da mensalidade. E os dois, cada um à sua maneira, deixaram de comprar coisas para si mesmos para que a mim nunca faltassem livros, material ou o boleto pago em dia. Quando eu ligava para minha mãe, sempre no fim do mês, sempre com um motivo prático, precisando de alguma coisa, ela dizia a mesma frase, quase um mantra. Você só estuda, meu filho, do resto eu me encarrego. E eu estudava. Tirei boas notas, ganhei o respeito dos professores, entrei nos grupos de pesquisa mais concorridos do curso. Com o tempo comecei a conviver com colegas de família muito bem de vida, filhos de médico, filhos de empresário, gente que morava em apartamento na região mais cara da cidade, que viajava para fora no fim de ano, que falava de um jeito diferente, com uma segurança que eu não tinha. E aos poucos, sem me dar conta, comecei a mudar. Deixei de falar do jeito que falava em Barbacena. Deixei de visitar minha mãe com a mesma frequência, sempre com uma desculpa de prova, de estágio, de plantão.
E havia coisas simples das quais, sem perceber, comecei a ter vergonha. O sotaque dela ao telefone, a forma simples como ela se vestia, e no fundo do fundo, embora eu nunca dissesse isso nem para mim mesmo, a fé dela. Passaram-se 6 anos assim, 6 anos de faculdade, 6 anos de sacrifício silencioso dos meus 2 pais, cada um do seu jeito, pagando a mesma conta por caminhos diferentes. E então chegou o grande dia. A cerimônia de formatura. Liguei para minha mãe uma semana antes. Lembro exatamente do tom que usei. Um tom que hoje me envergonha muito mais do que qualquer medalhinha jamais me envergonhou. Mãe, quero que você venha. Mas se vista bem elegante, viu? Vai ter gente muito importante lá, professores, médicos, empresários. Ela riu do outro lado da linha, aquela risada leve que ela sempre teve, e disse: Não se preocupa, meu filho. Eu vou bem apresentável. Liguei para o meu pai também. Ele confirmou que ia com Dona Eliane, os 2 de carro direto de Contagem. Na noite anterior à cerimônia, eu mal dormi. Fiquei repassando o discurso que ia fazer quando recebesse o diploma. Um discurso cheio de agradecimento genérico à minha família, sem citar nomes específicos, sem detalhar sacrifício nenhum, porque, olhando para trás agora, acho que uma parte de mim já sabia que detalhar demais ia envolver falar da minha mãe de um jeito que eu não estava pronto para falar na frente dos meus colegas. Minha mãe veio de ônibus desde Barbacena, viajou a noite inteira, um trajeto de mais de 4 horas, sentada numa poltrona apertada, chegando em Belo Horizonte com o corpo todo dolorido, mas com o rosto iluminado de um jeito que só ela conseguia ficar depois de uma viagem daquelas. Trazia uma mala pequena, quase nada dentro, só o vestido, um sapato e a nécessaire de sempre. Fui buscar ela na rodoviária cedo da manhã. Abracei ela com aquele abraço apressado de quem está pensando em outra coisa e levei para o apartamento onde eu morava. Um apartamento estudantil simples que eu, àquela altura, já achava pequeno demais para receber gente. Enquanto ela se trocava no meu quarto, eu andava de um lado para o outro na sala, repassando o discurso em voz baixa, o coração acelerado, não de alegria, mas de uma ansiedade que eu não sabia nomear direito. Meu pai e Dona Eliane chegariam direto ao auditório, de carro. Então seria só eu e minha mãe saindo juntos do apartamento. Ela saiu do quarto. Usava um vestido simples, azul marinho, muito limpo e muito bem passado, do jeito caprichoso que ela sempre cuidava das próprias roupas, mesmo tendo poucas. Fiquei feliz. Sorri de verdade. Um sorriso sem cálculo nenhum. O sorriso de um filho vendo a mãe se arrumar para o dia mais importante da vida dele. Até que levantei o olhar um pouco mais. No pescoço dela, sobre o vestido, pendurada num cordão fino e dourado, já meio desbotado pelo tempo, estava a medalhinha de Nossa Senhora Aparecida que ela usava desde que eu me entendia por gente. Não era nova. Dava para ver o desgaste na superfície do metal, os anos de uso, o brilho meio apagado, mas estava limpa, bem cuidada, do jeito que ela cuidava de tudo que era importante para ela. Alguma coisa dentro de mim mudou de expressão tão rápido quanto o meu rosto. Senti o sorriso sumir e um incômodo tomar o lugar dele. Um incômodo que hoje eu reconheço como pura vergonha alheia mal disfarçada, mas que naquele momento eu disfarcei de preocupação prática. Me aproximei devagar. Mãe, você não pode tirar isso só por hoje? Ela me olhou sem entender, genuinamente sem entender, e perguntou: Por que, meu filho? E eu, com a voz baixa, quase sussurrando, como se tivesse vergonha até das próprias palavras. Porque sim, mãe. Vai ter gente muito importante lá hoje. Meus colegas, a diretoria da faculdade. Eu não quero que pensem que... Não terminei a frase. Não consegui. Talvez porque no fundo eu nem sabia terminar aquela frase sem admitir para mim mesmo o que estava realmente sentindo. Minha mãe entendeu perfeitamente, mesmo sem eu terminar. Baixou o olhar por alguns segundos, um silêncio que doeu mais do que qualquer grito teria doído. Depois acariciou a medalhinha com a ponta dos dedos, um gesto automático de quem já tinha feito aquilo milhares de vezes sozinha, e disse, com uma calma que eu não esperava: Essa aqui sempre me acompanha. Mãe, por favor, só por hoje. Quando chegarmos em casa, você coloca de volta.
As palavras saíram de mim atropeladas, quase implorando, e olhando para trás hoje, eu não sei se implorava para ela tirar a medalha ou implorava, sem saber, para ela me perdoar por estar pedindo aquilo. Ela sorriu, um sorriso triste, mas sem nenhuma raiva dentro, e disse: "Filho, essa medalhinha me acompanha desde antes de você nascer. Enquanto você estudava tantas noites, eu ficava acordada rezando. Cada prova importante eu coloquei nas mãos de Deus, e toda manhã eu pedia para Nossa Senhora Aparecida cuidar de você, te dar saúde, te dar cabeça boa para estudar. Não uso ela para as pessoas verem, meu filho. Uso porque ela me lembra que eu nunca ando sozinha e que você também nunca andou." Fiquei em silêncio. Suspirei com uma impaciência que hoje me dói lembrar. O tipo de suspiro que só um filho mal agradecido consegue soltar na frente da própria mãe. Bem naquele momento, o celular tocou. Era um colega de turma. "Daniel, a cerimônia já vai começar. Você precisa se organizar. O pessoal já está se formando lá na entrada." Olhei mais uma vez para a medalhinha no pescoço da minha mãe. Quis dizer alguma coisa. Um último pedido, talvez. Mas não deu mais tempo. Peguei as chaves, abri a porta e saímos rumo à universidade. O auditório estava completamente lotado. Faixas da faculdade penduradas, arranjos de flores no palco, uma orquestra pequena tocando alguma coisa instrumental, enquanto as famílias iam se acomodando nos assentos. Encontrei meu pai e Dona Eliane já sentados. Guardaram lugar para minha mãe do lado deles. Vi de longe os quatro se cumprimentando com aquela educação meio contida de gente que compartilha um filho, mas não compartilha a mesma vida. Fui me formar do lado de fora, junto com os outros formandos, todos nervosos, ajeitando a beca, tirando foto uns dos outros. A cerimônia começou pontualmente às 10 da manhã. Um por um, os nomes foram sendo chamados, cada formando atravessando o palco, recebendo aperto de mão da diretoria, posando para a foto oficial. Quando pronunciaram meu nome, Daniel, ecoando pelo microfone do auditório inteiro, senti um arrepio subir pela espinha. Todo o esforço dos meus pais, todos aqueles anos de máquina de costura funcionando de madrugada, de jornada dupla ao volante, pareceram se resumir naquele único instante em que atravessei o palco. Vi mesmo de longe minha mãe aplaudindo com um sorriso que ela não conseguia esconder, as duas mãos batendo palma acima da cabeça. Meu pai tinha os olhos visivelmente cheios, e até Dona Eliane, ao lado dele, aplaudia com sinceridade. Recebi meu diploma das mãos do reitor. Apertei a mão dele rapidamente, sorri para a câmera oficial e voltei para o meu lugar entre os colegas, o coração batendo forte de orgulho. Um orgulho que, eu reconheço agora, estava misturado com um alívio silencioso de que aquele momento de tensão com a medalhinha tinha passado sem maiores consequências. Depois da cerimônia veio o momento das fotografias no saguão do auditório. Colegas, professores, famílias inteiras circulando, tirando foto em grupo, trocando cumprimento, rindo alto. Reuni meu pai, minha mãe e Dona Eliane para tirar uma foto juntos, os quatro meio sem jeito, lado a lado, e enquanto o fotógrafo ajeitava o ângulo, ouvi uma voz atrás de nós dizer: "Muitas felicidades, doutor." Virei. Era o reitor da universidade em pessoa, um homem de uns 70 anos, cabelo completamente branco, postura ereta, a mesma toga que tinha usado no palco minutos antes. Um homem extremamente respeitado na instituição, conhecido por cumprimentar pessoalmente boa parte dos formandos. Sorri, ainda com aquele orgulho fresco. "Muito obrigado, professor." Ele cumprimentou primeiro meu pai, um aperto de mão firme. Depois se virou para minha mãe. Foi nesse instante que aconteceu. O olhar dele parou na medalhinha, ainda pendurada no pescoço dela, brilhando fraco sob a luz do saguão. Ele ficou em silêncio por 2, talvez 3 segundos. Um silêncio que pareceu durar muito mais tempo do que realmente durou. O suficiente para o meu estômago se apertar todo, esperando algum comentário, alguma piada disfarçada de educação. Mas então ele sorriu, um sorriso genuíno, caloroso, e perguntou: "Dona, a senhora também é devota de Nossa Senhora Aparecida?"
Minha mãe, surpresa, mas tranquila, respondeu: Sim, senhor, desde muitos anos. O reitor balançou a cabeça devagar, e então, diante de todos nós, levou a mão por baixo da própria toga, enfiou os dedos dentro da gola da camisa e puxou para fora uma medalhinha muito parecida com a dela, presa num cordão igualmente desgastado pelo tempo. Segurou ela entre os dedos por um instante, olhando para minha mãe e disse: Eu também não saio de casa sem a minha. Fiquei paralisado. Não esperava aquilo de jeito nenhum. Ali estava o homem mais respeitado da instituição inteira, reitor de uma das universidades mais conceituadas do estado, guardando debaixo da própria toga acadêmica exatamente o mesmo objeto que eu tinha implorado, horas antes, para minha mãe esconder. O reitor guardou a medalhinha de volta por baixo da camisa, ajeitou a toga e olhou de novo para minha mãe com um respeito que não era encenado. Eu felicito muito a senhora, disse ele, não só pelo médico que a senhora formou, mas pela fé que semeou nele. Tomara que ele nunca a perca. E com um aceno de cabeça para todos nós, seguiu caminhando para cumprimentar outras famílias que esperavam por perto. Fiquei parado ali, no meio do saguão, cheio de gente rindo e tirando foto, sem saber o que dizer, sem saber sequer onde olhar. Pela primeira vez naquela manhã inteira, senti vergonha de verdade, mas não da medalhinha da minha mãe. Senti vergonha das minhas próprias palavras, ditas horas antes, no meu apartamento, quando pedi para ela esconder a única coisa que, eu entenderia depois, tinha sustentado ela durante 6 anos inteiros de sacrifício silencioso. Quando a cerimônia toda terminou, caminhamos juntos até o estacionamento. Os 4 em silêncio. Um silêncio pesado, diferente de qualquer silêncio confortável que a gente já tivesse tido em família. Meu pai e Dona Eliane iam alguns passos à frente. Fui eu quem quebrou o silêncio entre mim e minha mãe. Mãe! Ela virou o rosto para mim. Sim, meu filho. Me perdoa. Eu não devia ter pedido para você tirar a medalhinha hoje de manhã. Eu pensei mais no que os outros iam pensar do que em tudo que você e o pai fizeram por mim esses anos todos. Ela parou de andar, segurou minha mão, exatamente do jeito que segurava quando eu era criança atravessando a rua, e disse: Não tem problema, filho. O importante é que você aprendeu. Sorri, sentindo os olhos arderem. Hoje eu entendi que eu nunca deveria ter vergonha da fé com que você me ensinou a viver. Ela não respondeu com palavras. Só me abraçou, ali mesmo, no meio do estacionamento cheio de gente indo embora. E eu senti, naquele abraço, todos os anos de máquina de costura funcionando de madrugada. Achei sinceramente que aquele tinha sido o fim da história. Um dia de aprendizado, uma lição sobre gratidão, o tipo de coisa que a gente conta em jantar de família por anos. Não foi. O que estava por vir ainda nem tinha começado. 2 semanas depois da formatura, decidi visitar minha mãe em Barbacena sozinho, sem avisar direito o motivo. Nem para mim mesmo eu sabia explicar direito por que sentia aquela necessidade. Peguei o mesmo ônibus que ela sempre pegava, cheguei lá no fim da tarde de um sábado. Ela ficou feliz e surpresa de me ver sem aviso prévio. Fez questão de preparar almoço na hora, mesmo eu dizendo que já tinha comido no caminho. Enquanto ela se movia pela cozinha, fritando alguma coisa, cantarolando baixinho um hino que eu não reconhecia, fiquei sentado na sala, olhando para o cantinho de oração que ela mantinha ali havia mais de 20 anos. O mesmo altarzinho que eu via desde criança, e que ao longo dos últimos anos eu tinha passado a ignorar completamente, quase como se fosse invisível. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, uns 30 centímetros de altura, o manto azul desbotado pelo sol que entrava pela janela todas as tardes, 2 velas quase completamente derretidas dos lados, 1/3 de contas de madeira pendurado numa taxinha na parede. Alguma coisa naquela tarde me fez olhar para aquilo de um jeito diferente. Perguntei para minha mãe se podia ficar sozinho na sala por um instante. Ela sorriu, sem perguntar por quê, sem estranhar, e voltou para a cozinha terminar o almoço. Me ajoelhei na frente daquele altar, sem saber bem por que estava fazendo aquilo, sentindo o joelho duro contra o piso frio. Tirei do bolso a medalhinha que minha mãe tinha usado na minha formatura, a mesma que ela me deu de presente algumas semanas depois daquele dia, embrulhada num paninho,
dizendo que já estava na hora de eu carregar comigo o que sempre tinha me protegido, mesmo quando eu não soubesse disso. Segurei a medalhinha entre os dedos, do jeito que tinha visto minha mãe fazer a vida inteira sem prestar atenção. E foi ali, naquele instante, que aconteceu a coisa que eu nunca tinha contado em público até hoje. Comecei a sentir um calor no peito. Um calor que não vinha do sol da tarde entrando pela janela. Um calor mais fundo, mais interno, como se alguma coisa quente estivesse se abrindo dentro do meu próprio peito. Ao mesmo tempo, senti um cheiro leve, quase imperceptível no início, depois cada vez mais nítido. Um perfume doce que eu não conseguia identificar de onde vinha. Olhei ao redor da sala pequena. Não havia flor nenhuma ali, nenhum incenso, nenhum perfume no ambiente que explicasse aquilo. O cheiro lembrava rosas, um perfume de rosas frescas, forte o suficiente para eu sentir o nariz se encher, mas impossível de rastrear até uma origem física. As lágrimas começaram a cair sem eu decidir chorar. Não era um choro de tristeza, nem exatamente de alegria. Era um choro que vinha de um lugar mais fundo do que emoção. Um lugar que eu não sabia que existia dentro de mim. Senti, com uma clareza que não vinha da minha própria cabeça, que eu não estava sozinho ali. Não vi luz, não ouvi voz nenhuma com palavras, mas senti uma presença tão real quanto a cadeira em que eu estava apoiado, uma presença maternal, calma, paciente, que parecia ter estado ali o tempo inteiro, esperando, sem pressa nenhuma, que eu finalmente olhasse para aquele canto da sala com os olhos certos. Foi como se de repente eu conseguisse enxergar todos os anos de oração da minha mãe empilhados ali, cada Ave Maria rezada de madrugada enquanto a máquina de costura descansava, cada vela acesa antes de uma prova minha, cada pedido sussurrado por saúde, por proteção, por um filho que ela via se afastando cada vez mais e que ela nunca parou de entregar, mesmo assim, nas mãos de Nossa Senhora Aparecida. E senti, com uma certeza que não vinha de raciocínio nenhum, que aquela Mãe do Céu tinha escutado cada uma daquelas orações durante 25 anos inteiros e que agora, finalmente, era a minha vez de responder. Fiquei ajoelhado ali um tempo que não soube medir, talvez 10 minutos, talvez meia hora, perdido naquela sensação de calor e perfume e presença, sem vontade nenhuma de me levantar. Quando o cheiro de rosas começou a diminuir, devagar, do mesmo jeito gradual que tinha aparecido, ouvi minha mãe me chamando lá da cozinha, dizendo que o almoço estava pronto. Sequei o rosto com as costas da mão, me levantei com as pernas meio dormentes e entrei na cozinha diferente do jovem que tinha saído dali minutos antes. Ela olhou para mim, reparou nos olhos vermelhos, mas não perguntou nada na hora, só serviu o prato e sentou do meu lado. Foi só depois do almoço, lavando louça juntos, que ela perguntou com aquela delicadeza de sempre: "Aconteceu alguma coisa aí na sala, meu filho?" E eu, sem conseguir explicar direito com palavras o que tinha sentido, só disse: "Acho que eu preciso aprender mais sobre a fé da senhora." Nos meses seguintes comecei a procurar uma paróquia perto de onde eu morava em Belo Horizonte. Entrei sem saber direito o que fazer, perguntei na secretaria se tinha algum jeito de conversar com um padre. Fui recebido pelo padre Marcelo, um homem mais velho de fala mansa, que me escutou durante quase 2 horas na primeira conversa sem me interromper nenhuma vez. Contei tudo, a vergonha que tinha sentido da fé da minha mãe a vida inteira, os anos ouvindo, na casa do meu pai, que devoção mariana era coisa vazia, sem poder nenhum, o dia da formatura, o reitor e a medalhinha idêntica, e por último, gaguejando um pouco porque nunca tinha dito aquilo em voz alta para ninguém, à tarde ajoelhado diante do altar da minha mãe, o calor, o perfume de rosas sem explicação, a certeza de que eu não estava sozinho. O padre Marcelo não duvidou de mim, não tentou racionalizar o que eu tinha sentido. Só disse com um sorriso tranquilo: "Nossa Senhora Aparecida esperou muitos anos por você, meu filho. Ela não tinha pressa nenhuma." E começou, ali mesmo, a me preparar para entrar de vez na Igreja Católica, catequese de adulto,
Toda quinta-feira à noite, na mesma paróquia. Contar isso para o meu pai e para Dona Eliane foi, sem exagero nenhum, uma das conversas mais difíceis da minha vida adulta até aquele momento. Fui até Contagem um domingo à tarde. Sentei os dois na sala e contei tudo, sem esconder nada, incluindo o episódio da medalhinha e a tarde no altar da minha mãe. Dona Eliane ficou em silêncio por um bom tempo. Depois disse, com a voz embargada, mas sem gritar, que ela sentia que eu tinha sido enganado, que aquilo que eu descrevia como presença podia muito bem ser emoção, cansaço, sugestão, e que ela ia continuar rezando para eu enxergar a verdade do Evangelho de novo. Meu pai ficou mais calado que de costume, olhando para o chão a maior parte da conversa, e só no fim disse que não entendia minha escolha, mas que eu continuava sendo filho dele do mesmo jeito. Não foi um rompimento definitivo, quero deixar isso claro, mas foi um afastamento real. Perdi a proximidade fácil que tinha com os dois durante uns bons meses, os telefonemas ficaram mais curtos, mais formais, os fins de semana em Contagem praticamente pararam de acontecer. Foi um preço que eu não esperava pagar, mas que, olhando para trás, entendo que fazia parte do caminho. Ao longo daqueles meses de catequese, aprendi coisas que eu já devia ter aprendido décadas antes, sentado do lado da minha própria mãe. Aprendi que a igreja nunca ensinou que Maria substitui Jesus, que toda intercessão dela aponta para ele, nunca para ela mesma. Aprendi sobre as bodas de Caná, sobre como ela intercedeu ali sem nenhuma cerimônia, só atenção e cuidado materno. Aprendi sobre a própria história de Nossa Senhora Aparecida, a imagem pequena encontrada no rio, escura, simples, que se tornou o coração espiritual de um país inteiro. E aprendi, principalmente, que a fé simples da minha mãe, aquela que eu tinha vergonha de mostrar para os meus colegas de faculdade bem de vida, sempre tinha sido mais sólida teologicamente do que qualquer comentário desconfiado que eu tinha ouvido crescendo. Fui recebido oficialmente na Igreja Católica na Vigília Pascal do ano seguinte, quase exatamente um ano depois daquela formatura. Fui crismado na mesma paróquia, onde toda quinta-feira eu tinha ido aprender, com um padre paciente, o que a minha mãe já vivia havia décadas, sem precisar de explicação teológica nenhuma. Minha mãe estava lá, sentada no primeiro banco, chorando baixinho o tempo inteiro da cerimônia, usando, é claro, a mesma medalhinha desgastada que quase tirou do pescoço por minha causa naquele dia de formatura. Meu pai também apareceu, sozinho, sem Dona Eliane. Ficou no fundo da igreja, mas ficou. Foi o suficiente para mim. Conversei com ele depois, do lado de fora, os dois encostados no carro dele no estacionamento da paróquia. Ele ficou quieto um tempo, olhando para o chão, do jeito que ele sempre fazia quando estava escolhendo bem as palavras. Eu não entendo tudo isso direito, filho, disse ele por fim. Mas eu vi sua mãe rezar por você a vida inteira, todos esses anos, e nunca vi ela pedir nada em troca. Se foi isso que trouxe você até aqui, eu não posso brigar com isso. Não foi uma conversão dele. Longe disso, meu pai continua na igreja de Dona Eliane até hoje. E eu respeito isso profundamente. Mas foi um gesto que eu vou guardar pelo resto da vida. O gesto de um pai que não entendeu tudo, mas apareceu mesmo assim. Alguns dos colegas de faculdade, os mesmos de família bem de vida que eu tanto quis impressionar no dia da formatura, também souberam da minha conversão, porque essas coisas correm rápido entre grupo de residência. Um deles, num plantão qualquer, meio de brincadeira, meio sério, perguntou se eu tinha virado religioso demais depois de formado. Lembrei, na hora, do jovem que pediu para a própria mãe esconder uma medalhinha por medo do julgamento exatamente daquele tipo de comentário. Respondi só que tinha aprendido, tarde, a não ter vergonha de onde vim. Ele deu de ombros e mudou de assunto. Não perdi amizade nenhuma por causa disso, mas percebi, satisfeito, que a opinião dele já não pesava em mim do jeito que pesava anos antes. Com Dona Eliane, o caminho foi mais longo. Levou quase 2 anos até as coisas voltarem a ficar leves entre nós. Ela nunca concordou com a minha escolha, e acho que nunca vai concordar. Mas um dia, numa ligação de aniversário, ela me disse uma frase que guardo com carinho. Eu ainda acho que você tomou o caminho errado, Daniel.
Mas eu vi o bem que isso fez para sua relação com sua mãe, e isso eu não posso desprezar. Aprendi com aquilo que nem toda reconciliação precisa de concordância completa. Às vezes, ela só precisa de respeito. Hoje trabalho como médico numa clínica de Belo Horizonte, e muitos pacientes me conhecem pelo jeito atencioso que tento ter com cada um deles. Um jeito que aprendi observando, sem perceber na época, o cuidado silencioso da minha própria mãe. Um dia, enquanto me preparava para começar o plantão, abri a gaveta pequena da minha escrivaninha e tirei de dentro uma medalhinha. Era a mesma que minha mãe tinha usado no dia da minha formatura, a mesma que segurei ajoelhado naquela tarde em Barbacena. Segurei ela nas mãos por alguns segundos antes de guardar de volta no bolso do jaleco, não porque acredito que aquele pedaço de metal faz milagre sozinho, sem fé nenhuma por trás, mas porque toda vez que olho para ela, lembro de duas coisas. Primeira, o sacrifício silencioso dos meus dois pais, cada um do seu jeito, ao longo de anos inteiros. Segunda, que o conhecimento nunca vale mais que a humildade, e que a fé que eu quase deixei para trás, envergonhado, foi exatamente a que me trouxe de volta para casa, quando eu nem sabia que estava perdido. Desde então parei de ter vergonha das minhas raízes. Entendi que o maior orgulho da minha vida inteira não é o diploma emoldurado na parede do consultório. É ter sido criado, mesmo que só em parte e por um tempo eu tenha me afastado disso, por uma mulher simples que nunca deixou de confiar em Nossa Senhora Aparecida, nem quando o próprio filho, por alguns anos, deixou de confiar junto com ela. Minha mãe hoje mora comigo boa parte do ano. Ainda costura por hobby. Ainda reza o terço todas as noites antes de dormir. E o altarzinho antigo de Barbacena, o mesmo que eu via desde criança e passei a ignorar, veio junto com ela para Belo Horizonte, montado agora num canto da minha própria sala, onde eu mesmo, hoje, acendo uma vela de vez em quando antes de sair para o plantão. Amigos, hoje em dia tem muita gente que sente vergonha da fé dos pais ou dos avós, porque acha que isso faz parecer mais preparada, mais moderna, mais importante aos olhos dos outros. Eu vivi isso na pele durante anos, sem nem perceber o tamanho do que estava rejeitando. Nossa Senhora Aparecida sempre foi, para milhões de católicos brasileiros, um lembrete de viver perto de Cristo e de confiar em Deus no meio das alegrias e no meio dos dias mais difíceis, mesmo quando os próprios filhos, por um tempo, esquecem disso. Antes de eu terminar de vez, quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade de oração para Nossa Senhora Aparecida. Um espaço de fé e esperança onde pessoas do Brasil inteiro se unem para rezar e compartilhar graças recebidas. Se você sentir no coração o desejo de fazer parte dessa corrente de oração, clica aqui embaixo e se torna membro do canal hoje mesmo. Vem rezar com a gente. E antes de fechar o vídeo de vez, dá uma última olhadinha no comentário fixado logo abaixo. Preparei aquele link com o mesmo carinho que preparo cada testemunho que trago para você. Se você também agradece a fé que recebeu dos seus pais ou dos seus avós, comenta aqui embaixo. Obrigado, pai, obrigado, mãe, obrigado, vô, obrigado, vó, por me ensinar a crer. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa se lembrar disso hoje. Alguém que talvez, como eu, esteja se afastando de uma fé que só quer proteger, sem nem perceber o tamanho do que está deixando para trás. Não esquece de se inscrever no canal para receber mais histórias como essa. Histórias de gente comum que Nossa Senhora Aparecida não deixou de esperar, mesmo quando demorou anos para essa espera dar fruto. Muito obrigado por assistir até o final. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe você e sua família sempre.